Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Para você que está chegando agora, eu sou Gilberto Freitas. Então inscreva-se, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a importância das técnicas de teatro trabalhadas e desenvolvidas de forma pedagógica dentro da sala de aula. Quais conjuntos de atividades, quais exercícios, quais laboratórios eu posso oferecer aos meus alunos, aos meus professores e a toda a comunidade estudantil. É sobre isso que falaremos hoje. Antes de falar sobre as atividades globais de expressão, quais são esses conjuntos, como eles funcionam, eu gostaria de deixar aí como referência para os professores. Quando eu fiz teatro profissional, tem alguns autores, que foram muito importantes para mim, na minha construção, para chegar em todo esse trabalho aí na educação. Então, procura sobre Konstantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Grotowski. Tem um material muito bacana que quando você passa a ler e ter contato com todo o material que esses autores deixaram, você vê nitidamente como pode ser aplicado dentro das práticas diárias de professor e dinâmicas com os alunos. E também falar dos grandes autores da educação. Eu estudei um pouco sobre Moreno, que é o pai do psicodrama, Piaget, Vygotsky, Montessori e Vallon, e também a grande Olga Reverbel. A professora Olga Reverbel, ela fez um trabalho na década de 70 e foi através do contato do material com a Olga Reverbel que eu vi nitidamente o que esses autores, Stanislavski, Bertolt Brecht, todos esses grandes autores teatrais, o que eles falavam sobre o palco, eu conseguia ver nesse palco uma sala de aula. Então, para a gente reforçar, qual é a importância, na verdade, das atividades de expressão? As atividades de expressão, em primeiro lugar, é aquela atividade em grupo, a atividade com relacionamento. Você está se relacionando dentro da sala de aula, o aluno ele tem aquele exercício de dinâmica de grupo e ele aplica isso na sala de aula, no convívio com seus amigos. Ele também desperta as artes de expressão, ela desperta uma consciência corporal, uma consciência da voz. Quando você vai ter contato com novas literaturas, você acaba criando, ampliando a sua capacidade de conhecimento de novas literaturas. E quando você passa a ler esses textos, a leitura, a interpretação, quando você vai falar, a dicção. Uma outra coisa que é extremamente importante dentro dessas atividades que nós fazemos é a questão do silêncio, como eu coloquei agora na minha fala. Às vezes eu estou em silêncio, mas o meu corpo está falando. Então, essa leitura, é bacana quando o aluno pega um texto na mão e aí ele começa a ler, e aí nós estudamos juntos para ver quais pausas nós colocamos numa frase, que palavras são acentuadas, e também a percepção musical. Quando você vai trabalhar música, dança, coloca coreografia numa atividade, automaticamente o aluno está desenvolvendo a questão da melodia, da harmonia e no ritmo, Então, como são as notas musicais, Como que eu canto as notas musicais? Então, assim, além dessa habilidade corporal, vocálica, também a música é extremamente importante. E também uma outra coisa que nós sempre primamos nessas atividades, principalmente nos ensaios lá no teatro, é a questão dos horários. Tem hora para chegar, hora para fazer as atividades e hora para terminar. Por quê? Porque essa responsabilidade com os horários
contribui muito na hora de o aluno separar um tempo para estudar, para fazer suas atividades, para fazer o seu lazer, para as atividades sociais. Então, assim, as atividades de expressão, elas são inúmeras. Por isso, da importância dos conjuntos de atividades de expressão. E hoje nós podemos falar assim, né? Dentro desses conjuntos de atividades de expressão, tem alguns conjuntos que seguem uma sequência que faz todo sentido. Então, assim, se eu pegasse uma sala hoje, se eu pegasse um grupo de alunos hoje, qual era a primeira atividade que eu iria desenvolver? A primeira atividade que eu desenvolveria com esse grupo seria a questão do relacionamento. Atividades de relacionamento, ela faz com que o aluno perceba todo o grupo que ele vai se envolver, né? Há uma identificação, então são pessoas diferentes, são pessoas com pensamentos diferentes, são pessoas que se expressam de formas diferentes. Então, diante desse relacionamento, né, eu também consigo me observar. Não observar apenas o outro, mas também a me observar. Então esse primeiro conjunto de atividades de expressão, eu trabalharia com atividades, né, que chamam a atenção para o relacionamento. São aquelas atividades que envolvem grupos, né, onde o grupo tem que desenvolver atividades. Por quê? Porque quando o aluno trabalha essa questão do relacionamento, ele se torna uma pessoa um pouco mais sociável, principalmente para aqueles alunos, né, que às vezes são um pouco mais rebeldes, outros são um pouco mais calados, mas essa interação social é de extrema importância para um reconhecimento do grupo, para um fortalecimento do grupo. Uma outra atividade, né, também seria o segundo conjunto de atividades, seria essa questão da espontaneidade. Todas as atividades que exigem um pouco mais que o aluno se expresse, né, para que ele avance ali, para que ele sinta um pouco mais de segurança em se expressar. Uma coisa é o relacionamento, né, outra coisa é a espontaneidade. A partir do momento que o aluno ele trabalha a questão de relacionamento, automaticamente ele começa a perceber uma certa espontaneidade, ou seja, eu já me identifiquei no grupo, né? Eu já me reconheci dentro do grupo. No grupo, nas primeiras atividades, você já sabe quem que é quem que faz o que, qual é o potencial do um, o que eu tenho que desenvolver no outro, quais as habilidades que eu tenho que despertar no outro. Então, no segundo momento, o aluno se torna um pouco mais espontâneo. E na maioria das vezes, essa espontaneidade ela surge quando tem aquele aluno que era tímido, que ficava ali no canto da sala, né, quase não conversava, quase não falava. Mas quando ele tem essa oportunidade de trabalhar com as atividades de expressão, aos poucos, né, ele vai desenvolvendo essa questão da espontaneidade. Quando você trabalha esse segundo conjunto da espontaneidade, você está apto a trabalhar com aquelas atividades que instigam a imaginação. Por que imaginação? Então vamos pensar bem. Eu trabalho com relacionamento, eu tinha uma certa dificuldade de me relacionar. Bom, agora eu já consigo, né, me expressar um pouco mais dentro do grupo, então eu me torno uma pessoa um pouco mais espontânea. Com essa espontaneidade, eu já não estou tão mais preocupado na minha relação, se o outro vai gostar, se não vai gostar, se eu tenho medo de fazer isso, eu não tenho, né? Isso aí vai se tornar uma coisa um pouco mais flexível para o aluno. E com isso, ele começa a ter atividades já de imaginação. Oferece para o aluno atividades de imaginação, porque aí ele começa a já sair, né, daquele pensamento concreto, daquela forma concreta de ver. Ele já começa a abstrair o seu pensamento. Me relaciono, já estou um pouco mais espontâneo, já conheço que eu tenho algumas habilidades,
e essas habilidades precisam serem colocadas em prática. Então eu começo a fazer o quê? A criar pensamentos, a criar imagens, a criar situações. Pode ver que quando o professor propõe uma determinada brincadeira, né, um jogo teatral, aí tem alguns alunos que vão chegar e falar: mas a gente não podia fazer assim? Aqui se a gente fizesse assim também e tal. Beleza, o aluno tem que criar mesmo, ele tem que colocar para fora a sua criatividade. Então, ele desenvolve um pouco mais essa questão, né, da imaginação. Então vamos lá na sequência. O aluno, ele se relaciona bem, ele está um pouco mais espontâneo, ele começa a ter pensamentos criativos, mas quando ele pensa, ele tem que colocar em prática, ele quer colocar em prática. Quando ele quer colocar em prática, ele tem que despertar o que? São as atividades ligadas à observação. Como que eu observo, né, o que está à minha volta? Porque assim, poxa vida, eu tive uma ideia, eu vou criar isso aqui. Mas com o que eu vou criar? O pensar, criar é uma coisa. Quando você vai colocar em prática, a gente sabe que é totalmente diferente. Então esse sentido da observação fica uma coisa muito bacana, porque ele começa a olhar tudo. Não, eu posso usar uma madeira, eu posso usar uma coisa, um copo que está ali, né? Ele vai vendo os objetos, ele vai vendo as situações, né, que ele pode colocar em prática ali, que ele pode utilizar. Mas também uma coisa mais importante que isso é que quando o aluno sai dessas atividades e quando ele vai para o mundo, né, na rua, ele começa a observar diferente as pessoas, quando as pessoas, lógico que você sugere o conjunto de atividade e esse aluno vai carregar essa atividade para as outras áreas da vida dele. Então quando ele está caminhando na rua, ele está ouvindo, ele percebe uma pessoa atravessando a rua, ele percebe a movimentação que estão fazendo na rua. Então o poder de observação dele vai ser de uma forma um pouco mais crítica, né? Um pouco mais detalhada. Ele não vai simplesmente olhar, ele vai querer ver, não, como que isso funciona? Vai se tornar uma pessoa um pouco mais investigativa, né, com relação às experiências e observações que ele tem ali. Então, quando você tem lá os 5 conjuntos de atividades lá, eu me relaciono, me torno uma pessoa um pouco mais espontânea, começo a ter pensamentos e imaginações, começo a observar para ver como que eu vou colocar aquele pensamento, aquela ideia em prática, e por final, né, nós temos ali o conjunto de atividades ligadas à percepção. O que seria esse conjunto de atividades de percepção? Porque como a gente pensa, né, normalmente o ser humano já tem o mental concreto desenvolvido nele, o raciocínio lógico, né? Então como que ele faz para abstrair isso? Como que eu faço para sentir a minha respiração? Como eu faço eu estou conversando aqui com vocês e vou fazer um exercício agora. Eu estou tentando me ver de trás para frente, né, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu estou tentando olhar como eu estou sentado aqui conversando com vocês. Então, aquelas atividades, né? Quando eu estou andando de calçado é uma coisa, quando eu estou caminhando descalço é outra. Quando eu estou caminhando descalço num piso quente, num piso gelado, né, num piso de areia, como que é isso? Então as atividades de percepção vão ser aquelas que estão ligadas de uma forma mais sutil ao corpo e ao físico humano. E aí é claro, não dá para, né, falar como se fosse uma caixinha, né? Vamos trabalhar só relacionamento, só espontaneidade, só imaginação, só observação e só percepção. Não, as atividades elas interagem sobre si, mas o foco principal, né, naquele momento vai ser direcionado para o relacionamento, vai ser direcionado para a espontaneidade. Por exemplo, essa questão do relacionamento, eu acho assim de suma importância compartilhar isso com vocês, porque sempre falam, você tem que pensar nas pessoas que estão à sua volta, você tem que olhar o grupo que você está trabalhando e tal. Mas espera aí,
E eu como professor? E eu como aluno? E eu enquanto diretor, enquanto coordenador? Como eu sou como pessoa? Como eu sou realmente como ser humano? Como que eu respiro? Como que eu converso com as pessoas? Como eu me relaciono com as coisas que estão à minha volta? Como eu cobro do outro e como realmente eu faço? Então as atividades de relacionamento, eu acredito assim de suma importância, porque quando você pega um conjunto de atividades lá só de relacionamento, não é só a relação do grupo envolvido no grupo ali, né, para com o outro, mas para consigo também. Essa questão também da espontaneidade, ela também tem que ter um limite. Eu me torno mais espontâneo, mas também eu tenho que ter um limite. Eu não posso ultrapassar aquele limite também ir para o outro extremo, extravasar demais. Qual é o ponto de equilíbrio, né, dessa espontaneidade? Quando eu vou imaginar algo, é como eu falei, né? Você imaginar é uma coisa. Quando você coloca em prática, você às vezes tem que ter todo um trabalho. Você vai criar uma personagem. Aí você tem que ver a roupa, a cor da roupa, o modelo da roupa. Quer dizer, não é uma coisa tão simples, né? Falar assim, faz uma atividade aí de imaginação e vamos pensar. Mas quando você imagina, é ótimo, né? Porque aí você já extravasa, né? Você trabalha, né, com o seu mental abstrato. Mas quando você vai colocar em prática, aí é que vem a questão da observação. Bom, eu pensei isso, agora para mim colocar em prática, eu preciso daquilo, então eu tenho que fazer estratégias, né? Eu tenho que me dedicar, tenho que tratar com essa questão de tempo, que é muito importante, custos às vezes, né, de materiais que nós vamos trabalhar, enfim. E a espontaneidade, a percepção, para mim, ela é a síntese dos 5. Quando a criança ela está perceptiva, quando você desenvolve essa questão da interpretação de texto, por exemplo, né? Quando a gente desenvolve essa questão da pausa, do silêncio, como eu coloquei agora, eu tenho muitos alunos que falavam assim: Gilberto, você viu, ele leu o texto todinho lá e não parou nem para respirar. Poderia ter respirado aqui, poderia ter respirado lá. E essa questão, né, das técnicas da leitura, ela contribui muito para essa questão do que eu vou ler, como eu vou ler, de que forma eu estou recebendo aquela informação, né, como eu estou somando as informações que eu já tinha. Então, quando o aluno, né, tem essa dinâmica, por exemplo, na música mesmo, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Olha que interessante. Aí você pergunta para o aluno, né? Nós não temos uma escala musical, do, ré, mi, fá, sol, lá, si? E qual é o tom da sua voz? Em que ritmo você fala? Onde está a harmonia da sua voz? Dentro das atividades, depois lá nos jogos dramatizados, nós podemos falar sobre a voz caricata, que é aquela voz que você faz com a sua, que não é sua, né? Não é a sua voz normal. Aí você tem que criar vozes, né, de uma formiga na contação de histórias, né? Você tem que criar um fogão. Tá entendendo? Então todos esses conjuntos de atividades, eles são de suma importância. Então não esqueçam, né, como dica, quando você for desenvolver atividades com seus alunos, pense sempre como eles vão se relacionar, se as atividades, em que ponto vocês vão trabalhar essa espontaneidade dos alunos, a questão da imaginação, você dá uma chance para ele começar a se imaginar, né? A questão da observação, às vezes uma atividade simples de ir para um museu, né, de passear na rua, de fazer uma caminhada, ir para um parque, enfim. Olha, tudo que vocês observarem, vocês vão colocar de diferente, que chamar a sua atenção, vocês vão anotar. Depois que eles anotarem aquelas, né, imagens que eles viram, eles vão criar uma história. E depois vamos dar vida a essa história, vamos dramatizar essa história. Olha que bacana. E também, né, aí aguça o poder da observação.
o poder da observação fica, né, de uma forma mais crítica, né, mais detalhada. Isso em todos os aspectos, desde como uma pessoa caminha, desde quando ela chega, como ela fala com você, em que tom de voz que ela está falando com você, e em que tom de voz que eu falo, em que, né? Enfim, toda essa questão da observação. E a percepção é quando 5 conjuntos interagem de uma forma muito forte, e isso você vai utilizar normalmente no dia da apresentação, né, de uma forma mais intensa. Porque imagina, vai ter o espetáculo, tem a plateia, tem a entrada de cena, tem a saída de cena, tem a troca de roupa. Às vezes o amigo esqueceu uma fala, você tem que ir lá ajudar o seu amigo. Então, pensando dessa forma, as atividades de expressão, elas contribuem em todas as áreas para o desenvolvimento do aluno na educação. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe aí com seus amigos, né? E a gente se vê na próxima oportunidade. Até lá!